Bem, vamos lá, pessoal. Muitas leis existiam apenas para combater os excessos dos outros povos, né? Porque, vamos ser sinceros, quando a gente olha para a Bíblia hebraica, a gente vê, nossa, mas para que tudo isso? Não era mais fácil Deus falar, ó, pessoal, isso aqui está errado, não precisa fazer isso. Eu sou Deus Todo-Poderoso, não habito em nenhum lugar. Só que não. Sabe por quê? Porque você não tira o vício de uma vez num viciado. Você não chega no viciado, olha, isso aqui é errado. Muito viciado sabe que está errado, mas não consegue parar. Porque era um vício no mundo antigo, pessoal. As pessoas pensavam dessa maneira. Só que faziam ainda de forma politeísta. Então a Torá, ela corrige os excessos dos povos primeiro e depois vai corrigindo, vai tratando o viciado aos poucos. Vamos lá. Oposição à idolatria dos outros povos. Era um culto diferente. Agora vamos comprovar que os israelitas se levantam e praticavam coisas semelhantes dos outros povos, porém de forma monoteísta, e não por necessidade. É como se Deus tirasse aos poucos a idolatria, né, do mundo antigo, levantando um povo que praticava cultos pagãos de forma monoteísta. Por isso que certas coisas só fazem sentido quando temos acesso às informações das outras culturas. Templocentrismo. Vamos lá, falar um pouquinho na Mesopotâmia. Na religião mesopotâmica, os templos eram literalmente entendidos como as casas dos deuses. O próprio nome sumério de templo frequentemente carregava essa ideia de residência divina. Exemplo: o templo Exágila era morada de Marduk. O Zigurat Etemenank provavelmente estava associado a esse complexo. As estátuas cultuais não eram vistas apenas como símbolos decorativos. Após rituais específicos, a abertura da boca, por exemplo, acreditava-se que a divindade manifestava sua presença nelas. Por isso eram lavadas, vestidas, alimentadas, perfumadas, levadas em procissões. Os sacerdotes, pagãos, eles funcionavam quase como servos da corte divina. No Egito Antigo, os templos egípcios eram compreendidos como domínios terrenos dos deuses. A imagem cultual no santuário interno representava a presença física da divindade. Exemplos: Templo de Karnak ligado a Amon-Ra, Templo de Luxor, Templo de Edfu dedicado a Horus. Os rituais diários realmente incluíam o despertar o deus, abrir o santuário, vestir a estátua, oferecer alimento, queimar incenso. O povo normalmente não entrava na área mais sagrada. Você vê semelhanças, com as coisas de Israel. Só que Israel praticava de forma monoteísta e não tinha a questão da estátua representando a divindade. Tá? Vamos lá, um comentário aqui. Casa para a divindade. No ciclo ugarítico de Baal, Baal quer construir uma casa para si, a fim de ter um lugar de repouso. Igualmente, Nindirsu faz um pedido a Gudea para que lhe construa uma casa de descanso. O primeiro é mais pertinente ao contexto em questão aqui, porque Baal constrói para si mesmo a casa, assim como Yud-Heh-Vav-Heh o faz. Em Enuma Elish, após ter derrotado seu inimigo Tiamat, Marduk proclama que fará uma casa para si, chamada por ele de Babilônia, que servirá como lugar de repouso para os deuses. No final do tablet 5, um trecho incompleto relaciona isso à criação da terra por Marduk e a sua autoridade sobre ela. Ou seja, são coisas dos povos pagãos, só que as nações praticavam isso de forma politeísta e Israel estava no meio das nações. Israel é tirado das nações. Então Deus não tira o vício de uma vez, não, vamos continuar nessas práticas, faça isso para mim, faça aquilo para mim, faça sacrifício para mim, construa um templo para mim, só que de forma monoteísta. Ele vai tratando o povo devagar. Vamos para a Grécia Antiga.
Os gregos acreditavam que os deuses habitavam, sobretudo, o Monte Olimpo. Porém, o templo era considerado um espaço pertencente à divindade e local de sua presença ou manifestação. Exemplo: Pártenon ligado a Atena. A grande estátua cultual tinha enorme importância religiosa. Contudo, na religião grega, muitos rituais aconteciam do lado de fora do templo. O altar externo era central. O templo funcionava mais como a casa da imagem divina do que espaço congregacional. Você vê que os outros povos tinham imagem. Já o povo de Israel já cortou esse negócio de imagem, né? Roma Antiga. A religião romana herdou muito da tradição grega e etrusca. Os templos eram dedicados à presença divina. Panteão de Roma, Templo de Júpiter Capitolino. A cela interna abrigava a imagem do deus, e o espaço principal de culto público geralmente era externo. Israel Antigo. O Templo de Salomão era entendido como lugar especial da presença de Deus, especialmente o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. Mas há uma distinção teológica central aqui em Israel. No judaísmo bíblico, Deus não era identificado com uma estátua. Não existia imagem cultual de Yud-He-Vav-He dentro do templo. Deus transcendia os céus e a terra. Por isso aparecem textos como 1 Reis 8:27. Os céus e até o céu dos céus não te podem conter, ou seja, Israel já era diferente. Ao mesmo tempo, a presença divina, que é a Shekinah, termo judaico posterior, era entendida como manifestando-se de modo especial no templo, ou seja, de forma especial. Diferente dos outros povos, que a divindade só habitava no templo, Israel, adaptou isso à sua crença, Deus fez com que eles pensassem assim, só que de forma especial, porque o Deus de Israel era diferente dos outros, ele não precisava de estátua e nem a glória estava conectada somente ao templo, ele se manifestava apenas de forma especial. Além disso, o templo israelita possui imagens decorativas e simbólicas, querubins, romãs, palmeiras, flores, mas não uma imagem de Yud-He-Vav-He para o culto direto. O mandamento sobre não destruir ou cortar as extremidades da barba faz parte do 613. Aqui a gente vai ler agora, pessoal, que a gente vai provar que certos mandamentos eram até passageiros, e era tudo para combater o politeísmo da época. Vamos lá, O mandamento sobre não destruir ou cortar as extremidades da barba faz parte do 613, correto? Mitzvot. Só que, vamos lá, Levítico 19:27. Não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis as extremidades da barba. Por quê? Porque isso é uma lei imoral? É pecado? Não. Era apenas porque eles estavam num processo de migração e para não serem confundidos com os politeístas, eles não poderiam fazer os mesmos cortes. É só isso. Agora, se o cara, quando eles chegaram a Israel, tranquilo. Ou seja, leis passageiras. Maimônides. Era costume dos sacerdotes idólatras rasparem a barba, por isso a Torá proibiu raspar a barba. Guia dos perplexos. Outra tradução do mesmo trecho. Os sacerdotes dos idólatras costumavam raspar as suas barbas, portanto foi proibido destruir os cantos da barba. Isso significa um corte que destrói a raiz do pelo, e isso é feito com navalha. Talmud, distinção entre navalha e tesoura. Aquele que raspa os cantos da barba com navalha é culpado. Interpretação associada aos povos pagãos antigos. Isso daqui é um teólogo posterior, John Gill. Isto foi proibido porque era uma prática idólatra dos pagãos, especialmente dos sacerdotes dos ídolos. Ali, esse mandamento, pessoal, não é um mandamento para o povo de Israel seguir até... Não, era só naquele processo que eles estavam ali em meio àquelas nações. Lembra que nesse processo que o Moisés ele recebeu essa instrução, eles ainda estavam num processo de ida para Canaã, eles estavam no meio, eles estavam habitando em tabernáculos entre os outros povos, era só para eles não serem confundidos entre eles. Adam Clarke. Os árabes pagãos e outros povos orientais tinham costumes supersticiosos relacionados à barba. Entenderam, pessoal? Era por isso.
Não é porque é pecado você fazer isso com a barba, não tem nada a ver. Isso é um mandamento para aquela época, só para não se confundirem ali com os pagãos, que eles faziam de modo supersticioso, entendeu? Ressignificação e combate aos excessos do politeísmo do mundo antigo, tá? Vamos continuar com essa questão de ressignificação, para a gente entender, se situar, e o porquê que tinha essa... Porque quando a gente olha a Bíblia com os nossos olhos no século XXI, que a gente está mais evoluído, a gente, vamos ser sinceros, a gente olha, meu Deus, que bobagem, para que isso, né? É muito fácil a gente questionar os costumes do mundo antigo, a gente com a modernidade de hoje. Agora, se você vivesse naquela época, isso ia ser super normal para você. Entendeu? Essa é a diferença.